Olá, nervosos! E aí, gente, como é que vocês estão? Tá fazendo convite aqui para o Diário Border Bipolar, para a Sara entrar na live para conversar com a gente sobre transtorno de personalidade borderline. E aí, gente, empolgadíssimos? Então, gente, foi também inclusive pedido dos meus seguidores, tá? Eu perguntei para vocês o que é que vocês queriam ouvir sobre transtornos de personalidade e me pediram para falar sobre o transtorno de personalidade borderline. E como eu conheço a Sara já aqui do Instagram, eu resolvi convidar ela para vir fazer essa live aqui comigo. Até porque, claro, ela tem propriedade para falar, já que ela já convive com esse diagnóstico. Tá todo mundo me ouvindo aí direitinho? Me avisa se não estiver me ouvindo. Me avisem aí, gente. Vão entrando e me dizendo se tá tudo ok. Só esperando aqui ela entrar. Tá todo mundo me ouvindo aí? Olha ela! Minha Boa convidada noite. chegou. Boa noite! Ai, que inveja! Tá sem blusa de frio. Eu tô até com a mantinha aqui de tanto frio. Olha, Juazeiro Petrolina não dá pra sentir frio, gente. Aqui é Ai, que inveja! aqui Eu mesmo no amo ser inverno, Nordeste. assim, Eu amo. Sou fica um apaixonada pouquinho por frio, Nordeste. mas não tanto. Aqui não fica muito frio assim em nenhuma época do ano, gente. É o que nós vivemos aqui. Que inveja! Todo mundo ouvindo, todo mundo ok. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiramente, lógico, agradecer a Sara por ter aceitado o meu convite para estar aqui conversando com a gente. Ela é, assim, super consciente, com certeza já está se tratando maravilhosamente, e só pelo fato de ela abordar realmente que ela tem o diagnóstico do transtorno border e falar isso abertamente, conversar isso com as pessoas. Então, é realmente necessário isso, conversar, desmistificar, quebrar os tabus e a gente normalizar que todo mundo tem algum transtorno, algum problema psicológico que é necessário tratamento, que é necessário acompanhamento. E conversar sobre isso, normalizar, vai, lógico, tanto abrir para as pessoas a mente de que elas têm que ter consciência desse diagnóstico, que é importante ter o diagnóstico, quanto o real tratamento e mudança assim na vida, que o que a gente considera transtorno já é quando começa a atrapalhar na rotina. Então, trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, Sara, obrigada por ter aceitado o meu convite para estar aqui com a gente hoje. Para iniciar a nossa conversa, eu vou começar falando um pouquinho do que é o transtorno de personalidade borderline, para vocês terem mais ou menos uma noção e entender o porquê das perguntas que eu vou fazer aqui para a Sara. Então, a primeira pergunta é o que é o transtorno de personalidade borderline? Para começar, a personalidade, todas as pessoas têm uma personalidade. E é comum que as pessoas elas oscilem suas características a depender das situações. Então, dependendo da situação, você fica um pouco mais reservado, mais retraído, um pouco mais ativo. Então, cada pessoa tem sua personalidade que é construído tanto pelas experiências pessoais dessa pessoa, quanto pelo meio em que ela está vivendo, as experiências que ela está passando. E o transtorno de personalidade é exatamente quando a pessoa ela começa a ter reações diante das situações e que não seria considerado comum. E é a partir daí que a gente começa a investigar a possibilidade de um transtorno. E o transtorno borderline, em especial, eu vi uma definição que eu achei muito legal no livro de psiquiatria, que é falando que era o fogo-gelo. A definição principal do transtorno border é justamente esse fogo-gelo, que é essa intensidade. E também uma das definições para o transtorno borderline, que é no CID-10, que é referência em psiquiatria, é
Transtorno de personalidade emocionalmente instável. Porque justamente o border, ele tem essa instabilidade emocional. Ele pode oscilar, né? Em um mesmo momento ali, você está ali numa conversa com o border, ele pode sim entrar num momento de explosão, de intensidade daquilo que ele sente. Ele sente intensamente cada situação e cada sentimento. É essa a definição realmente do border. E as causas, teve muita gente que me perguntou, o que é que causa? Por que é que a pessoa ela desenvolve, né, esse transtorno? Primeiro, tem vários fatores, né? Tem o fator genético, que influencia bastante. Pessoas que têm, por exemplo, o caso de depressão na família, ela tem sim uma chance de desenvolver o transtorno de personalidade, tá? Então, o transtorno border, especialmente a depressão, eu estou falando, porque é muito comum que o border desenvolva a depressão. Isso pode acontecer, ter uma maior, mais suscetível, né? Ele está mais propenso a desenvolver a depressão, o border. E não só a depressão, mas qualquer transtorno psiquiátrico que você tenha na sua família, você tem também chance de desenvolver o transtorno border. De forma genética, mudança nas mensagens do cérebro também pode acontecer, nas mensagens elétricas do cérebro, isso também pode influenciar no desenvolvimento do transtorno. Além disso, também tem fatores externos que influenciam. Experiências traumáticas podem trazer essa mudança de personalidade. Então, cada pessoa tem esse acúmulo de causas que leva à transformação a vir a desenvolver o transtorno, que no caso do border, ele é mais comum na adolescência e na fase adulta. E é por isso que também uma das perguntas que eu venho trazer para a Sara é justamente, Sara, quando você teve o seu diagnóstico? Primeiramente, boa noite, gente. Muito obrigada, Melissa, pelo convite. Eu quem agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar falando sobre esse transtorno que gera tanto preconceito, né? Que é tão estigmatizado. E te dar parabéns pelo CRM. Fiquei muito feliz. Ainda estou assimilando a ideia. Ainda estou... Fiquei extremamente feliz. A gente tem uma amizade virtual, né, de pouco tempo. Mas, assim, fiquei muito, muito feliz pela sua conquista. E a questão do diagnóstico não é um diagnóstico fácil, né? A gente sempre ouve falar que não é fácil fazer o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. Claro que tem exceções, óbvio. O meu não foi um diagnóstico fácil. Por quê? Eu acredito, eu já trabalhei em terapia, que por eu omitir muitos sentimentos, porque eu achava que se eu contasse o que eu sentia, eu estava dramatizando, eu estava me vitimizando. Então, eu omitia muitas coisas. E eu tive o diagnóstico só em agosto de 2019. Até então, aos 15 anos, eu tinha tido diagnóstico de depressão e transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? Que você fala muito, né, sobre ansiedade no seu canal e no seu Instagram. E como a ansiedade é muito presente no borderline, né, e a depressão também, como você citou, e pode ser uma comorbidade, então, assim, é muito difícil, é muito fácil de confundir. Então, assim, às vezes a gente custa ter um diagnóstico correto, né, até ter o diagnóstico certo para entender o que a gente tem realmente. E para mim foi muito frustrante, porque eu tive um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar em 2009. Então eu já fazia o tratamento com estabilizador de humor e tal, só que eu não melhorava. Eu parei de ter as crises maníacas, aquelas crises mais intensas, mas eu ficava muito em depressão. E mesmo quando regulava o estabilizador, o antidepressivo, né, nas fases, eu tinha muitos gatilhos externos, né? Gatilhos de relacionamento. E eu tenho mais problema com amizade. Assim, eu tenho um relacionamento de vai fazer 21 anos. As pessoas até assustam, porque a gente ouve falar que o border não mantém relacionamentos, né? Mas, assim, eu vivi todas as fases no meu relacionamento. Então, assim, eu tive todos os relacionamentos em um só. Então, eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com o mundo exterior. Então, ao longo da minha vida, eu vesti vários personagens, né? E eu não sabia realmente quem era a Sara.
E isso me frustrava muito, sempre me deixou muito triste, porque eu olhava para mim assim, quem sou eu realmente? Porque eu mudava de ambiente, era como se eu mudasse de personalidade. Eu estava ali sempre buscando agradar os meus amigos, as minhas amizades, né? Então, assim, eu não sabia quem era eu. E eu cheguei numa idade, eu estou com 35 anos, eu cheguei numa certa idade que, tipo, isso foi me incomodando muito. E aí, com o diagnóstico, em 2019, veio uma série de respostas, porque tudo fazia sentido, então. A, a, a minha dependência emocional fazia sentido, a minha necessidade de sempre agradar o outro, essa culpa extrema que eu sinto, esse vazio que não se preenche com nada. Então, assim, a estabilidade nas relações, porque eu não consigo manter relações. Então, assim, tudo veio como resposta. Eu não aceitei o diagnóstico no primeiro momento, eu não queria, né? Não queria, porque eu já tinha um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar que eu custei a aceitar. Então, quando eu estava aceitando, veio um diagnóstico de personalidade. A minha personalidade é instável. Meu psiquiatra virou para mim e falou assim: você tem uma personalidade instável. Eu sabia o que ele estava falando, porque eu já conhecia o transtorno afetivo, o transtorno de personalidade borderline. Só que eu não acreditei, eu falei assim, não é possível. Porque na minha cabeça eu ficava pensando assim, eu tenho transtorno afetivo bipolar, mas pelo menos é um transtorno de humor, né? Não é a minha personalidade, não é o meu jeito de ser. Então, quando veio aquele diagnóstico de transtorno de personalidade, poxa, não tinha como eu fugir, sou eu, é o que eu sou, né? Tipo assim, né? Cai como aquela bomba. Depois eu fui trabalhando isso, né? Que não, transtorno não me define, tudo mais, né? Eu não sou um diagnóstico, eu não sou um CID. Mas na hora ali, cai como uma bomba, cara. Tipo, tudo é culpa minha, né? Então, assim, não tem como, é tudo culpa minha, não tem como eu correr. Então, assim, foi bem difícil, muito difícil. Só que como eu já estava em tratamento, eu continuei em tratamento, né, com a medicação, a terapia se intensificou na época e foi libertador. Assim, em uns 2 meses foi muito libertador, porque eu fui entendendo que tinha resposta pro meu jeito de ser. Não é uma justificativa, sabe? Igual as pessoas acham que a gente, você está justificando, né? O seu jeito de ser atrás de um transtorno. Você está se vitimizando, né? Colocando que é tudo culpa do transtorno, mas não é. É porque, assim, tem uma resposta para aquilo. Eu me senti identificada, eu me senti acolhida com aquele diagnóstico. Isso que você falou é muito importante, se sentir acolhido. Na verdade, é muito importante o diagnóstico porque você consegue descobrir, justamente como você falou, quem você é. A partir do momento que você fica. Sempre que você fica fugindo de um diagnóstico, você sabe que tem um problema, mas você fica fugindo dele, você acaba que você não conhece a si mesmo. Você não consegue entender o que você está sentindo. Você não consegue entender por que você reagiu daquela maneira, por que você pensa assim, por que você é diferente de outras pessoas. E isso te deixa angustiado. E o fato de você não se conhecer acaba sendo complicado de lidar com a sua própria rotina e consigo mesmo. Então, a importância do diagnóstico é justamente essa. Você conseguir descobrir quem você é. E a partir desse momento, você consegue transformar tudo em volta. Você consegue transformar suas relações, você consegue transformar sua forma de se enxergar e de se transformar também. Porque você começa a se tratar, a trabalhar aqueles pontos que você sabe que você pode ter aquela característica e você consegue trabalhar e lidar melhor com as pessoas e, inclusive, transmitir também para as pessoas, porque é importante que as pessoas também compreendam quem você é, para que elas também saibam a maneira correta de lidar com você. Então, assim, uma transformação de forma ampla e completa. Como você acabou de falar, já alguns sintomas, que foi também muitas coisas, das perguntas que me fizeram foi justamente quais são as características, né? Principalmente, qual é a característica mais marcante? Fora o fogo-gelo, que eu já falei para vocês, que é a característica mais marcante do borderline, que é justamente essa instabilidade, esses extremos, essa intensidade. Também tem essas outras características que você falou, que é justamente essa tentativa de
agradar as outras pessoas. É uma tentativa de ser querido pelas pessoas, de conseguir, de alguma forma, preencher esse vazio. Porque uma característica marcante do border é justamente esse sentimento crônico de vazio. A pessoa está constantemente sentindo um vazio que ela precisa preencher. E esse vazio que ela sente, ela acaba tentando agradar as pessoas para tentar manter esses sentimentos, essas relações, para tentar preencher esse vazio. É como se ela precisasse constantemente de atenção, de carinho, de afeto. E é por isso que acaba também tendo alguns outros problemas. Que é justamente, às vezes o border ele pode ter muito problema, por exemplo, com a autoestima. O fato dele ter essa sensação de vazio, de precisar de relações para se preencher, ele acaba diminuindo um pouco a sua autoestima. Então ele se sente, às vezes ele se inferioriza diante de algumas situações ou se submete a situações só para manter essas relações. Então Sim. isso é muito grave, isso é muito importante da gente abordar, porque muitas pessoas sentem isso. E elas não conseguem perceber que essa necessidade constante de colocar o outro acima de você ou na sua frente para tentar suprir essa necessidade, elas não compreendem que isso pode ser um transtorno que precisa ser trabalhado. Porque isso vai te submeter a situações desastrosas. Por exemplo, como relações abusivas, por exemplo, o border, pelo fato de ele ter essa necessidade de preenchimento, você acaba aceitando que o outro faça certas situações com você. Então, você acaba aceitando pessoas abusivas na sua vida, tanto em relação à amizade, quanto em relação ao namoro, e você teve muita sorte de ter um relacionamento duradouro com uma pessoa que te respeita, que cuida de você. Enquanto muitas outras pessoas que têm esse transtorno, elas não têm essa sorte, elas podem justamente estar mais vulneráveis a ser manipuladas por outras pessoas, justamente na tentativa de ter esse afeto. Então, é muito importante essa característica do border. Além disso, também tem aqui a impulsividade. A impulsividade do border é muito marcante também, porque justamente como vocês têm essa intensidade, situações que às vezes são estressantes para mim, para uma pessoa que carrega o border, ela pode ser uma situação que ela amplifica aquela sensação de raiva, aquela sensação de tristeza. Então você acaba sendo mais intensa nas situações. E inclusive uma das perguntas também que me fizeram foi essa: como você consegue lidar com essa intensidade, com essa raiva que você sente nas situações? Como você consegue contornar essas situações? Eu sou uma border mais implosiva. Sempre fui, desde criança, por causa da minha criação e tal. Eu tenho traços de toque religioso, que eu fui criada da maneira que Deus castiga, sabe? Então eu não podia sentir raiva, eu tinha que amar todas as pessoas, eu tinha que ser a melhor pessoa para todo mundo, eu tinha que dar outra face. Então, assim, foi muito tóxico para mim a vida inteira ser privada de sentir emoções como a raiva. Porque não que eu não sentisse, mas eu reprimia. Então, o que eu fazia? Eu me autodepreciava, eu me machucava, porque eu não poderia sentir aquilo. Eu sentia muita culpa, eu ainda sinto, né? Muita culpa. Se, por exemplo, você, Melissa, me magoa, faz alguma coisa para mim que é uma coisa errada, vamos dizer assim, né? Você me xinga ou qualquer coisa, eu posso até ter uma explosão de raiva contigo e te xingar. Não é sempre que isso acontece. Muitas das vezes eu implodo. Mas logo em seguida eu vou sentir uma culpa enorme. E eu sinto essa necessidade de tipo, me machucar mesmo. De descontar isso em mim, porque eu não poderia ter tido essa atitude com você. Entende? Aí já passa a mente, já fica... quem me segue há mais tempo, né, vai completar 1 ano que eu estou fazendo esse trabalho no Instagram semana que vem. Eu já falei em algumas lives, em alguns vídeos, que desde criança é como se eu tivesse um anjinho e um capetinha dentro da minha mente. E eu ali no meio. Não necessariamente que o capetinha seja ruim e que o anjinho seja bom, sabe? Porque às vezes o capetinha quer que eu fale não para uma situação, quer que eu imponha um limite a ti.
Só que o anjinho fica ali, não, você tem que ser boazinha, porque se você falar não com ela, você não vai ser amada, ela não vai gostar mais de você, ela vai falar mal de você, e ninguém vai querer ser seu amigo, né? Então, assim, o que acontece? Eu sou mais de reprimir, entende? Eu tenho questões de impulsividade comigo, mas só que eu já tive questões assim de quebrar as coisas, né? Tipo, não vou entrar em detalhes aqui para não me expor tanto, mas eu já tive questões assim de agressão física, de querer matar, já ameacei pessoas de morte, então assim, já chegou num nível bem assim extremo, 8 e 80, né? Às vezes as pessoas acham que eu não tenho reação, que eu estou bem. Não, aí eu vou implodo e eu desconto em mim. Então, a questão de conseguir lidar com essa impulsividade, seja externamente ou internamente, para não ficar me culpando e me machucar ou chegar até uma tentativa de suicídio, é o tratamento. Não tem outra alternativa. Os estabilizadores de humor, que são muito utilizados no tratamento do border, né? Que você, como médica, pode falar melhor que eu, que justamente trabalham nessa questão da eletricidade dos hormônios, né? Porque os hormônios conversam entre eles. Então, o estabilizador vai trabalhar justamente nisso. E muitas pessoas têm muita resistência em questão do tratamento medicamentoso. E eu falo até por mim mesmo, porque a gente cresceu numa sociedade que tem muito preconceito com isso. A pessoa, ela tá com a pressão alta, ela vai no cardiologista e ela vai tomar um medicamento para pressão alta. A pessoa tá com dor de dente, ela vai lá no dentista, o dentista vai aplicar remédio e tudo. Tá com diabetes, vai tomar o resto da vida o medicamento de diabetes. Tá com tireoide, mesma coisa. Mas na psiquiatria é um preconceito muito grande. A pessoa está doente mentalmente, mas ela não procura psiquiatra. Ela vai para um coach, ela vai para academia, ela vai no amigo, ela vai beber, ela vai comer, ela vai viajar, ela vai fazer tudo, mas ela não procura o psiquiatra e o psicólogo. É o último caso, né? Na hora que ela está morrendo que ela vai lá. Por quê? Porque acha que remédio vicia, né? Ah, não posso tomar remédio se não é de Deus, né? Eu vou orar mais, é questão de fé, né? Então, assim, tem muito preconceito. Mas só a medicação em si não vai fazer milagre, né? O border, ele precisa muito da terapia. Então, assim, é extremamente necessário a gente reconhecer isso. Peraí, o que tá me causando essas emoções? O que eu sinto quando a Melissa fala isso comigo? Né? O que eu tô sentindo? O que tá me fazendo sentir? Eu gosto muito de falar com as minhas meninas, as meninas assim que eu faço algum acolhimento e tal, é a questão de escrever, cara. Eu sempre gostei de escrever desde criança. Como eu fui muito introvertida, eu sempre gostei muito de escrever. Porque quando você escreve, você coloca ali no papel o que você tá sentindo, parece uma coisa assim, mágica, sabe? Porque você não consegue organizar todos os seus pensamentos você pensando. E você escrevendo, você consegue ver ali. E por que eu senti isso? Porque a Melissa fez isso e isso comigo. Mas foi uma reação exagerada? Foi. Por quê? Porque feriu o meu ego. A gente tem a questão do ego, hoje em dia é muito trabalhado, essa questão de inflar o ego, né? As pessoas confundem ego com autoestima, falam tanto de autoestima, mas na verdade estão falando de ego. Então, assim, ela feriu o meu ego é machucado. Eu tenho um transtorno de personalidade borderline que meu ego é ferido. Eu tenho uma baixa autoestima e qualquer coisa tá atacando o meu ego. Então, assim, é preciso eu reconhecer isso. Por que aquilo ali me ataca? Por qual motivo? Por que eu tenho aquela reação? Então, vamos trabalhar na terapia, vamos fazer os exercícios que a psicóloga passa, vamos escrever, vamos entender o que a gente está passando, não deixar, tipo assim, ai, já passou isso, então não quero mexer naquilo ali. Não, vamos mexer sim, vamos entender por que a gente sentiu aquilo ali. Peraí, não tá legal isso aqui, eu tive uma reação muito impulsiva para algo muito pequeno. É comum no border isso. Isso é a realidade do border. A gente é muito intenso. Inclusive, eu recebi uma pergunta de uma seguidora perguntando qual que é a diferença do border para uma pessoa normal. A gente
tem uma intensidade de sentimento muito grande. Igual, eu já ouvi de várias pessoas falando assim, ah, mas eu também sou sensível, eu também sinto demais. Cara, eu não duvido que você sinta demais, eu não duvido que você sofra demais, que você fique feliz demais, que você seja intensa demais. Mas você não é tão intenso quanto o border. Porque se você fosse tão intenso quanto o border, você teria o diagnóstico, ou no mínimo você estaria num sofrimento muito grande, né? Por não ter o diagnóstico. Estaria atrapalhando, porque o transtorno de personalidade, ele mexe com toda a tua vida. Então, se você não faz um tratamento, não tem um diagnóstico, sua vida tá toda fodida. Porque, literalmente, eu falo muito com as meninas, procurar e tratar. Porque você se fode. Desculpa falar isso. Mas assim, você fode a tua vida todinha, cara, se você não trata. Você estraga a tua vida todinha, é muito prejuízo. Então, uma pessoa que é intensa e não tem o borderline, porque aí entra a questão dos traços também, né? Porque uma pessoa também perguntou dos traços, qual que é a diferença de ter o diagnóstico do transtorno de personalidade borderline e os traços. Qualquer pessoa pode ter, né, traço de personalidade, de qualquer transtorno de personalidade, e não necessariamente ter o transtorno. São esses sintomas que você disse no início. A pessoa pode ser daquele jeito. Aí eu, tipo assim, eu respondo muito direct assim, eu sou exatamente como você colocou. Sim, você pode ser. E você, tipo assim, Instagram, Google, os meus posts não diagnostica ninguém, não. Se você tá sofrendo com aquilo, você vai procurar um médico, né? Para saber se realmente você tem um diagnóstico. Mas muitas das vezes você não tem o diagnóstico. Você sente igual eu, porque esses são sentimentos humanos. Mas a diferença é a intensidade do sentimento. Porque o border, ele sente muito. Quando ele tá feliz, ele fica muito feliz. Igual, cara, tipo, eu sou muito, muito feliz. Quando eu tô feliz, por qualquer coisinha pequitita, sabe? Às vezes as pessoas riem muito de mim por causa disso. Às vezes é uma coisa pequenininha. Eu fico muito, muito feliz, muito empolgada. Mas quando eu estou triste, eu também fico muito, muito triste. Uma vez eu vi um psiquiatra falando que a dor do border, quando ele passa por uma frustração, você também como médica pode falar melhor pra gente, né? Porque ativa o córtex frontal, a área do sistema límbico, né? A frustração, a rejeição, da dor física, né? E do border, ele é muito mais intenso, aquilo ali. Então, quando a gente passa por uma rejeição, uma frustração, a gente sente uma dor imensa. E ele comparou a dor de uma morte de um ente querido. E aconteceu uma questão comigo, ano passado, que eu passei por uma frustração. Tipo assim, eu fiz planos, e é uma coisa assim, que para outras pessoas é uma coisa simples, tipo, a pessoa é resiliente, consegue superar. Eu ia começar a estudar e não deu certo, por causa da pandemia. Eu chorava tanto, e eu queria morrer, sabe? Eu fiquei 3 dias, assim, querendo muito morrer, me automutilando e querendo morrer. E assim, entrei em depressão, fiquei 4 semanas em depressão, assim, não conseguia levantar da cama, não conseguia fazer as coisas. Aí oscilava uma melhora, caía de novo. E para as pessoas de fora, é uma coisa muito pequena, né? Cara, você entrou em depressão, você ficou 1 mês assim, isso é preguiça. Você não levantava da cama, você não tomava banho, você não comia direito, ou você comia demais. Isso é, tipo assim, por causa disso aí, só porque você não conseguiu estudar, né? Adiou o seu plano. Meu marido falou comigo. Meu marido falou assim, Sara, tá parecendo que sua mãe morreu. Eu guardei aquilo ali. Porque o jeito que eu chorava, ele falava assim, tá parecendo que tua mãe morreu. E realmente é uma dor tão forte. Cara, eu nunca perdi minha mãe, eu não sei. Mas para uma pessoa de fora ter entendimento, o psiquiatra fez essa comparação, que a frustração, a rejeição, o sentimento de rejeição, de frustração do border é como a morte de um ente querido. Então, assim, pra gente ter noção, quem tá de fora, né, eu não sei como é que uma pessoa de fora sente. Eu não sei, porque, tipo, tem o border, então eu não sei o grau que é. Pra mim, eu sinto extremamente demais, porque eu fico olhando as pessoas com algumas situações, como que a pessoa supera, tipo
tipo assim, isso aconteceu e tá de boa. Tipo, queria morrer se eu fosse aquela pessoa. Eu só penso assim, nossa, eu queria morrer. Exatamente. Então Isso que é você bem está falando complicado. é porque as pessoas veem o border e acham que ele está dramatizando, ele está exagerando. Mas Sim, o que você tem que sim, é compreender, exagerado. é que o border ele realmente sente. Dentro dele, ele realmente sente daquela maneira. Ele não está simplesmente sendo dramático para chamar atenção. Ele realmente sente aquela necessidade, ele realmente sente aquela tristeza de forma aumentada dentro dele. Então não é um drama, ele realmente está refletindo como ele se sente, como ele está por dentro. Então é muito É bioquímica importante cerebral, justamente né? É bioquímica cerebral. Se isso você também tem a for ver com os meus analisar professores. na neurociência, né? É o cérebro ali, ó. É como se fosse, igual a gente está falando da questão da morte. Você perder um ente querido é a dor que eu sinto por uma coisa pequena. Exatamente, ele sente daquela maneira. E uma coisa também que você falou que eu acho importante destacar aqui é que é uma característica também que é muito comum de acontecer em pessoas com transtorno de personalidade border é justamente a automutilação, o suicídio é muito frequente. Porque é uma pessoa que justamente, às vezes por um motivo que parece ser bobo, como por exemplo, tem muita gente que critica, ela tentou se matar porque terminou um namoro, meu Deus, que menina fresca. Às vezes até os próprios médicos eles erram nisso. Chega um paciente no hospital porque tentou suicídio, ele fala, frescura, besteira, por causa disso. Mas A você não compreende psicofobia o que está dentro daquela pessoa. Às vezes, dentro dela, aquele motivo tão pequeno para outras pessoas, para aquela pessoa, é como se realmente fosse o fim da vida dela. Fosse ela preferível realmente tentar tirar a própria vida para aliviar aquele sofrimento profundo que ela está sentindo diante daquilo. Então, não é um drama, realmente a pessoa sente dessa maneira. Tem que compreender que o border, por mais que as outras pessoas elas sintam tristeza em certas situações. Eu também sou intensa, tal. Mas como você acabou de falar, o border é uma intensidade muito além. E é isso que que a gente atrapalha a vida, né? Que atrapalha a atrapalha a rotina, vida. atrapalha as relações, atrapalha em todas as áreas da vida. Então, a gente justamente é isso que define o transtorno. A partir do momento que isso embarga toda a sua vida, né? É aquilo que realmente atrapalha a sua vivência e seu autocontrole, a sua forma de viver, a sua capacidade de sobrevivência mesmo. Então, é algo que transforma você. E além disso, como eu acabei de dizer, é muito frequente tentativa de suicídio no borderline, pessoas que têm esse transtorno, tentativas de suicídio, realmente chegar ao suicídio, automutilação, porque também por conta dessa autoestima, que é um pouco mais reduzida, o border, ele, às vezes, diante de uma situação, ele quer se punir por ele ter feito aquilo. Porque ele acha que ele não foi merecedor daquilo ali, ou que ele não deveria ter agido assim, então ele tem que se punir por ter feito aquilo. Então, isso é uma coisa que realmente é um relato muito recorrente em pessoas border, tá? Que é justamente essas situações em que ela começa a se automutilar. E é por isso que é tão urgente a gente conversar sobre isso, porque as pessoas precisam ter essa percepção, visar essa necessidade de diagnóstico para tratar, sim, porque pode se perder a vida por isso. Então não é uma bobagem, é algo extremamente sério e que já passou da hora da gente conversar sobre isso. Inclusive, teve um caso que eu trouxe aqui para abordar, que no reality show A Fazenda, ano passado, teve Raíssa Barbosa na Fazenda de 2020, que ela falou abertamente que tem um transtorno borderline. Isso depois de diversas situações que as pessoas criticaram ela, que muitos outros jogadores da casa não conseguiram compreender a situação e a maneira com que ela estava reagindo, porque ela estava agindo de forma absurdamente intensa diante de situações Coisas de pequenas. discussão comum. Então, dentro da casa, eles estavam discutindo, ou voltaram nela para ela sair da casa. Então, isso foi algo que ela reagiu de uma sobremaneira diante do que aconteceu, que chamou muita atenção e ganhou um destaque muito grande essa situação na televisão. E as pessoas trouxeram o caso dela e ela falou que tinha um transtorno borderline. E que justamente ela reagiu, tipo, de forma explosiva, jogou água na cara de alguns jogadores, hidratante, o que ela achou na mão. Então, assim,
É que na hora, ela mesma fala. Tem uma reportagem que o Rodrigo Faro fez com ela, e ele questionava isso a ela, e ela falava que na hora ela não conseguia pensar. Você fica É cega. aquele impulso, aquela Cega de raiva. impulsividade, é como se fosse uma defesa primitiva que a pessoa acende ali, ela reage daquela maneira. E como você falou, depois acaba se arrependendo, refletindo sobre o que aconteceu. Todas as Mas vezes, na a hora, Raíssa, todas as vezes ela teve arrependimento. A gente, é muito visível. Depois ela chorava horrores. exatamente. E é nisso que a gente tem que trazer também a questão de como as pessoas lidam e convivem com o borderline. Porque justamente essas situações é bem complicado para o border depois lidar com aquilo que ele fez. E ele realmente está arrependido. Não é uma pessoa que fala que se arrependeu, mas fez de novo. Mas não é assim. O border não é assim. Ele faz Exatamente. de forma involuntária. Ele não controla aquilo que está acontecendo. Exatamente, ele não tem controle, é uma bioquímica cerebral mesmo ali, aquilo ali, ele não tem controle dos impulsos, igual uma pessoa neurotípica que consegue controlar os impulsos de raiva, o border ele não consegue controlar, então ele faz coisas totalmente sem controle. Então por isso que é tão importante o diagnóstico e o tratamento, porque a Raíssa, ela estava na fazenda, ela não estava sendo tratada, ela teve um diagnóstico tardio, e ela meio que não aceitava o diagnóstico, né? Então, assim, meio que sabia, tava naquela fase, assim, de, tipo, aceitar e começar a tratar. Então, ela tava dentro de um reality, que é uma situação totalmente estressante para qualquer pessoa. Imagina, coloca um border ali dentro. É puro entretenimento mesmo. Eu, em todas as situações, eu não acompanhei a Fazenda. Não acompanhei. Eu queria ter acompanhado, mas na época que começou a dar as polêmicas com a Raíssa, eu não quis acompanhar, porque aquilo ali, pra mim, me dava muito gatilho de raiva, sabe? Eu tinha vontade de, tipo, entrar lá e bater nas pessoas mesmo. E todas as situações que a Raíssa passou, porque tipo assim, eu tive a frieza de, na hora que eu tava melhor, ir lá, como eu já tava fazendo esse trabalho no Instagram, né? Eu ter a frieza de ir lá e olhar e assistir, entender por que ela teve aquela reação. E todas eu me identifiquei. Todas, todas, todas eu falei assim, eu teria a mesma reação que ela. Ou até pior. Ou então eu iria fazer alguma coisa comigo, sabe? Porque eu já tive muitas reações tipo da Raíssa. Eu sou mais implosiva, não sou tão reativa quanto a Raíssa, sabe? Porque ela estava trancada num reality, então a gente via ali o tempo todo. Eu não sou tão reativa quanto ela, mas ali dentro de uma situação estressante, provavelmente eu seria. Ou até pior, igual eu falei, ou até pior, porque a gente perde o controle, né? É impulsividade. O transtorno borderline é intensidade e impulsividade que define. Exatamente. Então, é importante essa percepção para aqueles que convivem também com o border. É importante conversar sobre esse assunto, porque eles têm que compreender que é algo real ali. Aquele arrependimento é real. Aquela reação e a maneira com que a pessoa se sentiu é real. Não é que ela está exagerando, ela realmente se sentiu naquela dimensão ali. É como ela se sente realmente. E a Raíssa ter trazido isso para a televisão, isso foi muito interessante para que outras pessoas que também convivem com isso se identificarem com aquilo ali, perceberem que se enquadram naquilo ali, que elas poderiam também buscar esse diagnóstico, que poderiam buscar uma melhora e um tratamento para isso. E uma coisa que eu achei muito interessante também, que eu estava lendo, era sobre a questão de idealização. Que uma coisa que o Border faz também é que, por exemplo, o border ele acaba criando expectativa muito em cima das pessoas. Ele cria muitas expectativas. Pelo fato dele ser muito intenso, ele cria uma expectativa gigantesca sobre aquela pessoa, como aquela pessoa fosse maravilhosa. Então, essa intensidade também tem relação com isso. Então, ela vê aquela pessoa, se ela gosta de uma pessoa, ela gosta demais. É por isso que ela acaba se decepcionando demais também, se frustrando demais também. E, de uma certa forma, também, uma coisa que eu vi é que o border por conta dessa intensidade, ele acaba também, às vezes, negativando demais uma pessoa ou positivando demais outras. Então, uma pessoa que fez aquilo que é bom, tal, que viu características boas naquela pessoa, o border otimiza demais e coloca aquela pessoa, assim, muito acima, né? Enquanto pessoas que fez uma coisa ali que não é tão ruim assim, mas como trouxe um sentimento negativo para o border, ele vai
transformar naquela pessoa como se aquela pessoa fosse, assim, um inferno na vida dela. Então, existe essa necessidade também de compreender como o border enxerga, porque as pessoas que convivem precisam ter esse trabalho também, de, por exemplo, quando fizer alguma coisa que você não gostou, ela ter esse cuidado de falar, calma, mas eu também tenho esse lado bom, eu também tenho essa qualidade, tentar compreender que o border tem essa dificuldade de equilibrar o lado bom e o lado ruim. O border tem essa dificuldade de equilibrar. Ele sempre puxa para os extremos. Então, você Sim. que convive com o border tem que tentar trazer o border para esse equilíbrio. Sempre que ele começa a negativar demais alguma coisa que você fez, fala, calma, mas também teve esse ponto positivo, também teve isso. Que é uma coisa que eu acho interessante, que eu vi em relação a maneiras de lidar com o border, que eu achei muito interessante essa abordagem, de tentar compreender que o border é extremista e que você precisa trazer ele para esse equilíbrio e mostrar para ele que existem pontos positivos naquela negatividade ou pontos negativos na positividade, não deixar que o border se perca nesses extremos. E A questão do 880. Isso. Então, aqui falando também a questão do tratamento, coisas que aliviam o transtorno, justamente, eu vi a questão de maneiras de lidar com o border, teve essa questão de trazer o border para esse equilíbrio, de tentar compreender as explosões, de compreender a questão do arrependimento daquilo que acontece, que também você tem que perceber o quanto a pessoa sofre de ter agido de uma forma que ela não conseguiu controlar. Então, é importante ter isso também em mente. Empatia, né, Melissa? Empatia. Acima de tudo, empatia. Empatia, paciência, compreensão. Além disso, também, às vezes, o border ele pode transmitir algo que ele sente, que a gente fala do self, que ele pega algo que ele sente, às vezes ele está sentindo uma raiva ali em relação àquilo ali, e quer transmitir isso para aquela pessoa, e acaba transmitindo também aquele sentimento de raiva para outra pessoa que reage também com aquela mesma raiva. Então, é muito interessante, é muito importante que as pessoas que convivem com o border consigam ter esse bloqueio. Quando você vê que o border está absurdamente explosivo, com muita raiva, você conseguir não reagir da mesma maneira, não devolver essa raiva. É justamente você conseguir fazer esse bloqueio de sentimento para tentar lidar da melhor maneira e tirar o border daquilo ali. Como se você fosse o exemplo da maneira com que ele tem que parar e retornar. Você tem que tentar sempre ser o ponto de equilíbrio daquela pessoa. É importante você trabalhar isso, essa necessidade de você ser o equilíbrio para o border. Porque ele tem essa dificuldade de encontrar o equilíbrio e a partir do momento que você consegue ser esse referencial de equilíbrio, facilita muito a relação. Isso é uma coisa também, uma dica muito importante para as pessoas que convivem com o borderline. Esse trabalho de equilíbrio, de sempre puxar ele para o equilíbrio, sempre tentar lembrar ele, trazer à mente o lado positivo das coisas negativas, tentar ser esse referencial de equilíbrio, é importante. Eu também queria saber, em relação à sua relação familiar também, né? Como foi para os seus pais, para os seus amigos, quando você trouxe esse diagnóstico para casa? Como é que eles lidam também com você? O que acontece? Minha mãe é separada do meu pai, eu tinha 10 anos de idade, né? Que separou de casa, eles já eram separados dentro de casa, quando eu era mais nova. Então, assim, meu pai é evangélico, ele tem uma visão totalmente fechada em questão de saúde mental, então, assim, nem sabe, né? Ele nem sabe. A família, quem sabe, assim, tipo, por alto, minha mãe, eu sou casada. Então, assim, tenho minha casa, meu marido sabe, minha filha sabe, minha mãe sabe, mas, assim, não conhece também muito bem, como minha mãe mora em outra cidade, então eu acho mais importante quem convive comigo, assim, no dia a dia, ter essa noção. Você disse muito sobre isso, a pessoa que convive. Cara, eu falo muito isso, só que as pessoas acham que a gente fala no sentido de se vitimizando, sabe? Então, assim, pra gente que tem o transtorno, a gente falar, a pessoa sempre acha que assim, tipo, tá querendo que eu cedo em tudo, né? Você é sempre a vítima e tal. E não é, eu falo no sentido de conscientizar mesmo, porque se você ama uma pessoa que tem o borderline, se você quer ser amigo dessa pessoa, você não tem obrigação nenhuma de conviver com ninguém, primeiro. Você
Você não tem obrigação, eu não tenho obrigação de ser sua amiga, eu não tenho obrigação de gostar de você. Mas se você quer conviver, então eu acho assim muito importante a gente deixar claro sobre o diagnóstico, sabe? Se você tá tendo uma... Não é sair falando, os quatro ventos e tal. Mas assim, se você tem uma relação mais íntima com alguém, você deixa claro sobre o diagnóstico para a pessoa entender. Se a pessoa ela gosta realmente de você, ela vai procurar saber sobre aquele diagnóstico. Sabe? Ela vai falar assim, não, a Sara, realmente, eu sempre tive o estigma de ser estranha, sabe? De ser esquisita, desde de pequena. Então as pessoas falam assim, você é estranha. E eu levo isso até pelo lado bom, porque eu falo assim, eu nunca quis realmente ser igual, né? Eu tive um personagem na adolescência e eu gostava de excentricidade, de ser diferente, para ser aceita. Por eu ser diferente, eu era aceita. Então, assim, eu acabei descobrindo que isso é realmente da minha personalidade. Eu gosto de ser diferente. Então, não me incomoda. O que me incomoda é o sofrimento. É a falta de empatia, as pessoas dizerem que compreendem e demonstrarem não compreender. Então, assim, para minha família, igual meu marido, a gente já passou por várias fases. Assim, eu tive um relacionamento muito abusivo no início e as coisas, a gente foi amadurecendo, sabe, juntos. Poderia ser que, tipo, se for levar em conta o início do relacionamento, a gente não estaria junto. E eu levei para terapia há um tempo essa questão até de relacionamento abusivo. E eu consegui ver, porque muitas pessoas criticam o meu tipo de relacionamento. Muitas pessoas criticam. E, assim, às vezes não é nem na minha frente. Às vezes eu ouço, alguém fala comigo, fulano estava falando que o seu relacionamento é isso e isso. E às vezes até na minha frente mesmo. É uma coisa que, tipo, já me deu muita dor de cabeça. E aí eu levei para terapia. Só que eu consegui entender que, na verdade, o meu marido é o meu equilíbrio. Porque eu sou 8,80. Então ele me chama para a realidade. Sabe? Então, assim, ele, tipo, eu sou muito impulsiva, cara. Então, às vezes eu tô num ambiente que tem pessoas que me engatilham crises. Tem pessoas, assim, que eu sei que me engatilham crises. São pessoas que eu gosto, que eu convivo, mas não dá pra me conviver muito, sabe? Não dá pra ter aquela proximidade. Então, assim, eu tenho muitos grupos de amigos. Então, a gente convive, aquele tanto de amiga. Ele tá numa festa, por exemplo. Aí eu tô junto com aquelas outras pessoas ali. Aí tá um clima assim, meio assim. Aí ele me chama, porque dependendo da conversa, ele já sabe que eu vou ter crise, que eu vou avançar na pessoa, que eu vou agredir a pessoa verbalmente. Porque dependendo do humor que eu tô, então ele me chama pra realidade. E tem muitas pessoas que não entendem isso. Por quê? O meu marido, eu me sinto super segura com ele. É ele e a minha mãe. Eu sinto, assim, muita segurança para poder sair de casa, porque eu tenho muitas fases, assim, de crise de pânico. Eu não consegui jogar o lixo fora sozinha. Então, assim, tenho muita dificuldade de sair de casa e me relacionar com pessoas por grandes traumas. Muitos e muitos traumas dessas questões, assim, psicofóbicas mesmo, de ouvir muita coisa, de engatilhar muita crise e tal. Então, com o meu marido, eu sinto uma segurança imensa. Então, assim, eu sou uma pessoa dependente emocional. Eu tenho essa consciência, eu trato isso na terapia, né? Inclusive, uma seguidora até perguntou se o border, ele realmente ama de verdade, ou é euforia, ou medo de perder, ou alteração, independente da alteração do humor. Não, o border, ele ama. Ele tem uma dependência emocional muito grande por causa da baixa autoestima, por causa dos traumas lá da infância, a maneira que ele foi criado e tal, rejeição, sentimento de rejeição, abandono e tal. Só que o border, ele realmente ama. Eu sou uma prova disso. Eu amo, só que eu sou dependente emocional. Eu sei que eu tenho que conquistar a minha liberdade em relação a isso. Só que não vai ser eu forçando uma situação. Porque eu tenho um transtorno de personalidade, então eu não posso forçar uma situação. Então tem lugares que eu não vou sozinha. Eu não vou, se não for com meu marido ou com a minha mãe. Eu não vou. Independente de alguns ambientes, sabe? Eu queria estar com algumas pessoas. Eu queria estar... algumas pessoas acham que, tipo, eu tô desfazendo delas, que eu não vou a algum evento, alguma coisa que me convidam, porque o meu marido não vai, aí eu não vou.
mas é porque algumas situações eu só vou conseguir me sentir segura se tiver um deles ali comigo, sabe? Ele Eu sabe a posso maneira ter um certa de deles. conduzir diante das coisas que você sente, da maneira com que você reage. E isso também é muito bom. Isso é muito bom, até porque também é importante perceber que uma característica também que tem no border é que às vezes o border ele interpreta mal situações. Às vezes, justamente por essa intensidade, uma coisa que você falou, como ele se magoa muito com aquela coisa, ele às vezes pode interpretar como se você fosse falso, ou como se você estivesse perseguindo ele por estar falando mal dele por trás, ou tentativa de abandono, tipo essa sensação de abandono que às vezes realmente existe da pessoa querer se afastar de você, mas às vezes a pessoa não está tentando se afastar, mas o border ele sente É, daquela maneira, é como se ele criasse na cabeça que a pessoa quer realmente abandonar e ele às vezes realmente cria sentimentos e situações e que ele interpreta de forma errada e de forma faz de tudo para mais evitar isso. intensa. Isso. Então é importante perceber que o border ele pode ter sim, é importante tanto o border perceber que ele pode sim interpretar errado, que tem essa dificuldade de perceber o que é real e aquilo que você acabou interpretando de forma aumentada. Então é realmente um trabalho constante. Uma coisa que falaram aqui é como lidar com os sintomas do border na área profissional. É importante ver que, em primeiro lugar, a partir do momento que você tem o seu diagnóstico, que você sabe quais são os seus gatilhos, como você lida com esses gatilhos, como você acabou de falar, tem o seu marido te ajudando, tem certas coisas que você faz que você percebe que te ajuda a dar uma segurada diante daquela situação estressante. É importante você ter essa compreensão do que te dá gatilho, de como você consegue segurar a impulsividade diante do gatilho. Então, é algo que você vai trabalhar em você, especialmente na terapia. É importante falar terapia aqui, porque existe inclusive terapias em grupo, em que você trabalha no borderline a forma com que ele reage, com que ele lida com as situações, com a maneira com que ele lida com aqueles sentimentos que vão acontecer. Vão aparecer vários sentimentos durante o dia, você tem que trabalhar a sua maneira de reagir diante daqueles sentimentos. Então, a terapia é essencial, tanto para a sua inclusão, na sua relação íntima, amorosa, com a sua família, quanto a sua relação dentro do trabalho. Você tem que trazer... É importante você perceber que, às vezes, um trabalho que é absurdamente estressante, que tenha muitos gatilhos, dispare muitos gatilhos em um borderline, não é um trabalho realmente bom de você lidar, de você estar ali naquele meio. Então, você, como um border, especialmente, você tem que também buscar ambientes que não sejam gatilhos constantes. Então, é uma mudança no seu estilo de vida. Inclusive, na sua área profissional, é importante você perceber isso. O tratamento para o borderline, especialmente, é o tratamento de terapia, psicoterapia comportamental, terapia, como eu falei, terapia em grupo. Tem umas que são de reflexão, de reação. Então, tem vários tipos de abordagens que o psicólogo pode fazer para trabalhar essas diferentes áreas no borderline. E, além disso, em alguns casos, é necessário também entrar com medicação. A gente entra com inibidor da recaptação de serotonina, a gente entra com outras medicações benzodiazepínicos. A gente precisa ter também, às vezes, o auxílio das medicações para estabilizar um pouco mais esse humor. E isso vai te ajudar também na área profissional, na sua área, como eu falei, em relações de amizade. Uma coisa que falaram aqui também nas perguntas é justamente falar do transtorno borderline junto com o transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar é um diagnóstico diferencial do transtorno borderline, inclusive. Quando você vai dar o diagnóstico de borderline, é um diagnóstico que demora meses sendo avaliado. E tem, sim, características muito, muito marcantes e coincidentes entre o transtorno bipolar e o transtorno border. Então, às vezes, você não consegue... você demora para conseguir dar esse diagnóstico. Às vezes, você pode, inclusive, dar um diagnóstico errado. No seu caso, começou já com o diagnóstico e teve, sim, a superposição dos dois. Mas, em alguns casos, tem pessoas que têm só um, mas se confundem entre si. E a principal diferença Não, o entre o meu, border... mesmo tendo os dois, né, a comorbidade, ainda ficou em aberto um longo período. Isso, Tipo, porque eles são muito viciada com o tempo, parecidos. assim, meio que pesquisando, né, tipo, observando, para mim,
não fazia diferença. Tipo, o Uhum. transtorno bipolar não fazia diferença o diagnóstico, né? Eu já A estava tratando importância do ali. diagnóstico correto é mais o tratamento, porque o tratamento é Sim. diferente. Então, você direciona melhor o tratamento. O paciente que você está tratando de forma errada, ele não vai ter uma boa resposta. Então, é importante esse diagnóstico. E em relação ao transtorno bipolar, a principal diferença entre os dois é que justamente o transtorno bipolar geralmente é uma transformação, é uma mudança de humor mais duradoura. O border não, ele é mais instantâneo. Dentro de uma conversa com o border, ele pode ficar mais impulsivo e com raiva, e depois ele já tá mais de boa, ele tá mais tranquilo. Então ele consegue ter essa oscilação de humor dentro de uma conversa, enquanto o transtorno bipolar, ele tem uma oscilação mais duradoura. Ele tem o período de mania, que realmente ele fica mais agitado por, às vezes, até meses, aquela agitação constante, e depois ele entra no outro extremo, na depressão, de forma constante por um bom tempo. Então, o border não, ele tem essa oscilação mais curta de humor. Além disso, também tem a questão do que motiva essas reações. O bipolar, ele tem essa mudança de humor sem precisar de um motivo específico. Gatilho. Ele simplesmente tem. Ele entrou no período de depressão profunda. Não precisa ter acontecido nada para que ele tenha entrado nesse período depressivo. Enquanto o transtorno borderline, não. Você vai perceber que é marcante ele ter aquele motivo para ter ficado explosivo. Ele ter tido aquele motivo para ter ficado tão triste. Então, o transtorno borderline ele tem um motivo específico, um gatilho específico para aquele sentimento. É São diferente do sempre transtorno coisas bipolar. externas, né? São sempre coisas externas, relacionamento e tal. São sempre por causa de questões externas. É sempre assim, causado, não que o outro tenha culpa, mas é sempre causado por uma outra pessoa. Isso, e o transtorno bipolar não, ele muda de humor sem precisar que tenha o motivo. O transtorno bipolar, ele entrou naquela fase de mania ou entrou naquela fase depressiva, que é o normal da doença. Realmente, da doença não, do transtorno, né? Que a gente não considera uma doença, tá? Inclusive, o transtorno borderline a gente não considera doença, a gente considera um transtorno, porque uma doença é só uma coisa que você toma um remédio e ficou boa. Inclusive, uma das perguntas que me falaram é: tem tratamento, tem cura para o transtorno borderline? Então, o transtorno de personalidade, todos os transtornos de personalidade, hoje, a gente não tem uma cura específica. Você faz aquele tratamento ali, ficou curado, e nunca mais vai ter. É lógico que a medicina está avançando muito, por exemplo, a depressão, até um tempo desse não tinha cura realmente, é uma coisa que você vai conviver pelo resto da vida. Mas hoje já se sabe que tem vários estudos que estão propondo uma tentativa de cura, sim, e certos tratamentos que estão ainda, não está ainda comum aqui no Brasil, mas já tem já ideias já de linhas de tratamento para você fazer e que prometem sim trazer uma cura para a depressão. E hoje, o transtorno de personalidade ele não tem uma cura específica, hoje. Mas a gente tem formas de habilitar essa pessoa para É igual conviver eu com falo. É igual eu falo, não tem como você curar o seu jeito de ser. É o seu jeito de ser. Tipo, você vai melhorar. Igual eu falo, às vezes você, no tratamento, você fazendo o tratamento, você vai transformar aqueles sintomas tão intensos em traços e você vai aprendendo a lidar. Então, assim, não exatamente. tem como você curar o seu jeito de ser. Você vai aprender a lidar de uma forma melhor. Hoje, falando de agora, por enquanto, nós ainda não temos uma proposta realmente de cura. Mas nós temos como eu falei, reabilitar. Tratamentos, psicoterapia, várias formas de terapia, para tentar justamente reabilitar essa pessoa, para que essa pessoa consiga conviver da melhor maneira, inclusive quando se trata de, como eu falei, o border também tem uma facilidade maior de acabar desenvolvendo vícios de álcool, outras drogas, porque ele transfere toda essa intensidade, ele pode sim se tornar mais dependente, químico, outras situações. Então, são coisas que você precisa trabalhar. Cada pessoa tem uma maneira de abordar. Por isso é importante você ter um acompanhamento profissional. Porque cada pessoa você vai abordar dentro daquilo ali, daquela pessoa, naquela situação. E você vai conseguir sim reabilitar, conviver da melhor maneira. Como você mesmo falou, ter um relacionamento duradouro, conseguir conviver, se conhecer e conseguir lidar da melhor maneira, saber a maneira com que você lida com certas situações, aquilo que você tem que evitar, como você consegue se lidar melhor com a situação profissional, se aquele ambiente te traz gatilhos ou não. Então, são coisas que você vai trabalhar, é um tratamento contínuo, é um tratamento demorado, mas que você traz sim
reabilitação, você faz com que essa pessoa conviva como qualquer outra pessoa. E muitas outras pessoas, às vezes, nem percebam que você tem aquele transtorno, justamente porque você consegue se reabilitar e se inserir socialmente de uma forma muito mais leve, com sintomas de forma mais leve. E quando eles aparecerem, você consegue identificar mais fácil que você está começando a ter aqueles sintomas e você consegue rapidamente controlar de alguma maneira. E trabalhar também a questão do sentimento de culpa, de você não se culpar com isso acontecer, porque isso é involuntário e tá tudo bem. Só você trabalhar e tentar com que isso se torne menos frequente. E aos poucos você vai conseguir lidar com isso da melhor maneira e lidar consigo mesmo. Então é importante conscientizar e trazer todo mundo para essa importância da terapia, importância de buscar cuidado da saúde mental, que é tão importante quanto, e às vezes até mais importante, puxando aqui a sardinha para o meu lado psiquiátrico, mais importante do que a saúde física, porque se você estiver com o físico todo bom e o psicológico não, o seu físico adoece. Então, cuide da saúde mental, gente, é especialmente importante. E para finalizar, porque a gente já está batendo aqui 1 hora da nossa live, deixem perguntas, tá? Que depois, se tiverem outras perguntas que a gente não respondeu aqui, eu vou fazer um outro vídeo ou eu faço postagem só com essas respostas das perguntas que ficaram pendentes. Façam perguntas para mim no direct, mandem também para a Sara. E a gente vai fazer um boxezinho só de respostas para eu postar aqui no Maria Nervosa. Se ela quiser também postar no dela, a gente vai responder as perguntas. E para finalizar, eu queria que, Sara, você, como esse é o espaço que eu deixei aqui para você, qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas? Aqui, o que você, como uma pessoa que carrega esse transtorno border e várias situações que você já viveu, o que você tem vontade de dizer para as pessoas? Assim, uma pessoa border, o que você quer com as suas experiências dentro do seu transtorno de personalidade, o que você quer externar para as pessoas, o que você quer que as pessoas escutem vindo de você, que você acha que todas as outras pessoas que também convivem com o mesmo transtorno gostariam que essas pessoas soubessem? Eu chego a me emocionar, porque é um assunto assim que mexe muito comigo. Primeiramente, para quem tem o diagnóstico, se escolham, se priorizem, acima de tudo. Você é a sua maior prioridade. Se você não cuidar de você, não tem como você cuidar de ninguém. Às vezes a gente coloca filho, marido, mãe, qualquer outra pessoa que está nesse... Às vezes as pessoas estão passando por alguma situação que as pessoas precisam realmente do nosso cuidado. Mas se você não cuidar de você primeiro, não tem como você cuidar de ninguém. É aquela metáfora da máscara de oxigênio no avião. Você primeiro tem que colocar a máscara de oxigênio em você, porque se você não colocar em você primeiro, você não consegue colocar na pessoa que está do teu lado. Então, assim, pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, a pessoa que você mais ama na vida. Você tem que se amar em primeiro lugar. E a sua saúde tem que ser a sua maior prioridade. Então, tudo o que você puder fazer para você ter saúde, priorize. Eu passei 35 anos da minha vida colocando as pessoas em primeiro lugar, colocando os problemas das pessoas em primeiro lugar, colocando a saúde das pessoas em primeiro lugar. E assim, tenho sequelas que eu estou tratando, tenho traumas muito intensos que eu estou tratando que eu poderia ter evitado, mas ainda é tempo. Eu estou me priorizando, então a dica que eu dou para vocês é, de verdade, se priorizem. Não é questão de egoísmo, não, gente, tem bastante diferença isso. É questão de se colocar em primeiro lugar. E aos demais que não têm diagnóstico, se você quer conviver com uma pessoa com border, você não tem obrigação de conviver com ninguém que tem border. Por mais que seja um familiar, a gente não tem obrigação emocional, né? Tipo assim, às vezes a gente tem um familiar que é tóxico, você não tem que ficar ali amando aquela pessoa. Só porque a Bíblia manda amar e tudo. Não é odiar também que eu falo, mas ter aquela questão emocional. Se você não consegue conviver com border, não conviva. A gente sofre demais com a falta de empatia e com a falta de compreensão. Assim, as minhas maiores decepções foram justamente com pessoas que diziam me compreender e faziam coisas. Eu preciso sempre de validação para saber se realmente o meu sentimento é real, porque por causa da minha intensidade, né? Hoje em dia eu tenho um autoconhecimento maior, então eu preciso de uma validação. E assim, foram pessoas que diziam me compreender, que diziam estar comigo,
e me machucaram muito. E pessoas que poderiam ter entendido melhor sobre o transtorno para evitar certos tipos de coisa. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo, eu não sou, eu sou humana, eu estou em evolução, eu tento ser o melhor que eu posso para as pessoas que eu amo, mas eu não sou perfeita. Então, assim, se você quer conviver com border, procure entender sobre o transtorno, não leve as coisas para o lado pessoal. Você não tem que aguentar tudo que a pessoa faz, não é isso que eu estou falando, mas é buscar entender e ter empatia, entender que o seu ponto de vista pode não ser o ponto de vista dele. Então é basicamente isso. Então tá aí, gente, é importante conhecer. É importante, primeiramente, o conhecimento ele abre essa possibilidade de aprender a lidar, tanto para aqueles que têm o transtorno quanto para aqueles que convivem. E não simplesmente se você tem um familiar, mas conhecer, porque em algum momento da sua vida você vai encontrar uma pessoa e ela vai precisar demais da sua empatia, da sua paciência, do seu amor realmente como ser humano. Isso é importante. Fica, gente, essa mensagem para vocês. Deixem mais perguntas aqui. Aquilo que não ficou bem esclarecido a gente fala, mas é um assunto que a gente precisa falar e desmistificar. Muito, muito, muito obrigada, Sara. Eu estou muito feliz, pela sua participação aqui. Estou feliz demais, assim, em te ver assim, transparente. Você é muito corajosa por isso. Obrigada. Obrigada, gente, todos aqueles que participaram da live. E a gente se vê aí mais vezes e espero que a gente tenha mais encontros. Eu amei conversar com você. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. Bye, bye. Qualquer coisa, pode me mandar direct, mandar pergunta. Gente. Tchau. Beijo. E sigam a gente, tá? Sigam a gente no Insta. Sigam Maria Nervosa e o Diário Border Bipolar. Beijo. Muito obrigada.